A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que a Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133, é a rua da Praça do Bairro Benfica. Ela está com suas portas abertas, com o bazar funcionando de segunda a quinta, de 13h30 às 16 horas. Então venham para cá prestigiar o nosso bazar. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez aqui reunidos, para fazer esse estudo que é muito importante, Caminho traçado por Jesus, com vários amigos que ouvem, participam com seus comentários, agradecendo. Nós é que agradecemos poder estar aqui, estudar, como eu disse, o Evangelho de Jesus, ter essa oportunidade, de entender como é importante estudar, como é importante interiorizar o conhecimento e como é importante colocar em prática. Dito isso, vamos ao programa. Sim, isso, vamos ao programa hoje falando sobre corrigir dúvidas. Entre em contato conosco ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675, o WhatsApp 999 387699. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, inspira-me o coração nesse instante, que eu possa te sentir atuando dentro de mim, conhecendo os meus mais íntimos pensamentos. São criações minhas. Pai, os maus pensamentos encravados na minha mente. Compreendo que tudo o que fizer de mal resultará em dor para o meu futuro, assim como o meu passado está agindo em mim hoje, trazendo-me amarguras e desilusões. Não quero pensar mais em coisas negativas. Quero libertar-me, ser diferente do que era antes e começar uma vida nova, tocada pelo teu amor. E te prometo, com todas as forças da minha alma, que de agora em diante serei melhor. Procurarei esforçar-me ao máximo para gostar das pessoas, mesmo das que não pensam como eu. Vou apreciá-las, valorizar as suas qualidades e silenciar ante os defeitos. Peço-te as forças para concretizar essas intenções. Gratidão, meu Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre corrigir. Toda corrigenda, antes que se exprima em palavras, há de vazar-se em amor, para que a vida se eleve. Senão, vejamos em comezinhos incidentes da natureza. Não amaldiçoarás a gleba que o deserto alcançou, mas oferece-lhes a graça da fonte, para que retornem aos talentos da produção. Lembrando a todos que as corrigendas são necessárias. Quando você não é corrigido por um ente querido, um amigo próximo, você é corrigido pela vida. Às vezes tem que passar por determinadas provações, privações, para valorizarmos aquilo que
de fato pertence a todos. Não condenarás o pântano em que a lama se acumulou, provocando a inutilidade, mas drenar-lhe-ás o leito de lodo, a fim de que se restaure em leira fecunda. Então não adianta nada lançarmos, por exemplo, críticas infundadas, a determinadas pessoas, se o importante é auxiliá-las naquele momento, não é mesmo? Não reprovarás simplesmente a veste que os detritos desfiguraram, mas mergulha-as na água pura, recompondo-lhe a forma para a bênção da serventia. Não martelarás indiscriminadamente a máquina, cuja engrenagem se nega à função devida. A examinarás com atenção os implementos defeituosos, de modo a recuperá-la para o justo exercício. Então, tudo na vida tem conserto. As pessoas dizem, não tem um jeito para a morte. Tem sim, porque a pessoa não morre, né? A pessoa perde a veste física, vai se corrigindo no mundo espiritual até ter uma oportunidade novamente de uma nova reencarnação, voltando aqui para acertar. Não derrubarás a plantação nascente que a praga invadiu, mas mobilizará carinho e cuidado para libertá-la do elemento destruidor, proporcionando-lhe recurso preciso ao refazimento. Lembrei-me agora da parábola do joio e do trigo. O joio, meus queridos irmãos, é uma planta semelhante também à do trigo. Elas se enrolam. Então não dá para você ceifar o joio e deixar o trigo. Eles cresçam juntos. E na colheita você separa os grãos, né? Então é por aí. Você não vai derrubar uma plantação por causa da praga. Você tenta eliminar a praga. Não dando, deixa a praga junto, na colheita você faz a separação. Aí você vai separar o joio do trigo. Não aniquilará certa província corpórea, porque se mostra enfermiça, mas fornece-lhe o adequado remédio, normalizando-lhe os movimentos. Repressão sem paciência e esperança, ainda mesmo quando se fundamente em razões respeitáveis, em semelhante ao punhal de ouro, fulgurando rara beleza, mas carregado consigo a visitação da morte. Mesmo naqueles casos terminais, você tem que ser comedido, né? Se você vai fazer uma visita a um moribundo, né, um amigo, e sabe que ele está naquela doença incurável, pelo menos deita-lhe palavras consoladoras, inclusive de incentivo, mesmo sabendo que será naquele momento impossível ele recuperar a saúde física. Porque se você diz para ele, não tem jeito não, meu irmão, isso aí é o fim, você está matando-o antes do tempo. E não devemos fazer isso, é uma questão até de princípios, de valores. Você vai ficar bem, não tenho certeza absoluta, e vai sim. Não é jogar palavras fora. Você não vai vê-lo normalmente, mas ele, ao despertar no mundo espiritual, vai deixar aquela veste carcomida pelo tempo, né? E está no corpo bem melhor. Como Jó dizia no Velho Testamento, eu não vejo o momento de chegar na minha mutação, ou seja, de mudar, transformar-se. Corrigir é ensinar, e ensinar será repetir a lição com bondade e entendimento, tantas vezes quantas fizerem necessárias. Urge-te, pois, de compaixão, se desejas retificar e servir. Lembra de que o próprio Jesus Cristo, embora portador de sublimes revelações, no alto do monte, antes de ministrar a verdade à mente dos ouvintes secciosos de luz, ao reparar-lhes a fome do corpo, deu-lhes compassivo um pedaço de pão. Às vezes nós somos criticados no movimento espírita, e até mesmo por determinados companheiros aqui da doutrina espírita. Todo sábado nós atendemos em torno aí de 80 crianças, mas as mães, o estudo do evangelho infantil. Enquanto as crianças ficam nas escolinhas de evangelização, as mães são orientadas também, de acordo com o evangelho, no salão de palestra. E é servido um jantar. Um caldo quente, às vezes, né? Quando em tempos de muito calor, o sanduíche reforçado, com suco bem gelado. E nós já ouvimos críticas de companheiros aqui mesmo. Esse pessoal só vem para cá para comer. O importante é que eles aprendam o evangelho. Ora, se o próprio Jesus nos deu exemplo de mitigar a fome primeiro daquele povo faminto, para depois licionar
as lições profundas do Evangelho, quem somos nós para questionar? Um estômago vazio, varado de fome, você acha que ele vai prestar atenção naquilo que você está dizendo? Claro que não, porque ele está pensando o que ele vai comer daqui a pouco, o que ele pode conseguir. Até para isso nós temos que ter esse tato, compreender as pessoas. Por isso que eu digo, às vezes criticar é muito fácil, né? Mas você, quando vai aprofundando as coisas, perceberá que não é bem assim. Então deixa que eles venham pela comida, que aí eles aprendem o Evangelho, que eu falei para um amigo meu. Não importa se o caminho da vinda aqui, primeiro instante, seja esse, mas você está jogando a sementinha nos corações das mães, de alguns pais, poucos, né? Infelizmente são as mães que mais vêm, e dos filhos, para que tenham um futuro melhor, né? Que tenha assim, uma orientação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Pedrosa acabou de falar. Se o próprio Cristo nos deu esse exemplo, é o que temos que fazer. Há anos atrás, no Centro Espírita Dom Pedro II, foi questionado a mesma coisa que o Pedrosa falou, de dar alimentos para aquelas pessoas. Mas elas vinham pelos alimentos? Vinham, porque são necessitadas. Mas olha, o quanto de trabalho bonito que surgiu lá, nas palestras que a gente fazia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós tínhamos 2 assistidas, né, que eram super revoltadas com as mães, e elas chegaram a falar assim, eu queria que a minha mãe morresse. Aquilo fiquei um pouco chocada, né, mas a pessoa que dirigia há muitos anos lá esse trabalho, sabia de quanto elas tinham sofrido com as mães que eram alcoólatras, coisa e tal. Então o que a gente fez? Naquele momento que elas iam para lá, por causa das cestas básicas, nós trabalhamos durante 1 ano, falando sobre o perdão, sobre a indulgência, sobre compaixão. Tivemos resultados em 1 ano, nós tivemos um resultado maravilhoso. Aquelas 2 trouxeram as mães dela. Elas passaram a participar do nosso grupo de estudo. Paralelamente a isso, nós estávamos falando sobre o amor e educação. Nós tínhamos uma delas que elas eram muito grosseiras com os filhos. Gritavam, sabe? Empurravam assim. Então a gente teve durante 1 ano. Nós não chamamos palestrante nenhum, éramos nós. Eu, minha irmã e outras 2 lá fazendo esse trabalho bacana. Além desse retorno das mães, nós tivemos retorno maravilhoso, que foi que aquela que ela era grosseira com os filhos, no final do ano, vocês podem pensar, mas no ano, mas todo sábado ali batendo, né, a mesma tecla, de um jeitinho ou de outro, falando de um jeito, falando de outro, essa mesma mãe, quando chegou uma novata lá, gritando com os filhos, eu escutei, não faz isso com o seu filho. Você tem que tratá-lo com amor, com carinho, chama atenção. Gente, eu fiquei muito emocionada, porque você realmente se dedica àquele trabalho de evangelização, porque todos nós temos que ser evangelizados. O que nós estamos fazendo aqui é evangelização para todos nós. O que é evangelização? É pegar os ensinamentos de Jesus e esmiuçar para a gente entender que nós temos que percorrer esse caminho. Então, essa parte é muito importante, porque é como o Pedrosa acabou de falar, como é que com o estômago vazio ele vai assimilar alguma coisa? As pessoas que estão muito bem já têm dificuldade, imagina aquela que está ali escutando aquela palavra e sentindo a necessidade. Então sabe que está sendo acolhido com amor, vai levar um alimento, ou como eles fazem um lanche lá a gente fazia lanche, a gente dava cesta básica. É primordial a gente olhar as pessoas com os olhos de Jesus. E todos os ensinamentos de Jesus, sejam gestos, palavras, é tudo um ensinamento e que a gente tem que saber captar. Como ele falou, por que Jesus disse deixai, não tirar o joio junto do trigo? Por quê? Porque um vai aprendendo com o outro. É isso, nós temos que aprender uns com os outros. Então, a gente estudar, a gente está aprendendo e a gente vai colocando em prática. E nossa atitude modificada vai fazendo com que outras pessoas também se percebam a diferença de como você vai fazer a sua doação. No outro programa que eu participei, eu me lembro que o Pedrosa falou, né, do Wanderson, né, Pedrosa? E eu falo, quando eu posso nas minhas palestras, eu falo isso aí que eu vou falar agora.
quando vai levar as quentinhas de madrugada, ele sentava no chão para aquelas pessoas ali. Isso faz toda a diferença de como você vai doar, como você vai fazer a sua parte. Então, por isso que Jesus sabiamente falou, não arrancar o joio, deixai-os crescer juntos. Uns vão aprendendo com os outros. São grandes lições que a gente aprende, né? Estudando, né? Verdugo invisível, onde se lhe evidencia a influência, aparecem a rebeldia e o azedume, preparando a perturbação e a discórdia. Mostra-se na alma que se lhe ouve as pérfidas sugestões, a maneira de fera oculta atirar-se sobre a presa. Assimilando-lhe a faixa de treva, cai a mente em aflitiva cegueira, dentro da qual não mais enxerga senão a si mesmo. Olha só que importante. A gente vai lembrar de o que aqui? Jesus disse, vigiai e orai. Então, nós temos que estar sempre em alerta. O que nós estamos pensando? O que nós estamos fazendo? Né? Quais as palavras que a gente vai proferir? Então, a gente, tentando ser o trigo, né? A gente vai cerceando, impedindo que a espiritualidade negativa nos faça de marionete. A gente vai impedindo de ser uma porta aberta para o mal. Então, é o que Jesus disse, vigiai. Então, o que seria o vigiai? Repetindo, é você seguir os ensinamentos de Jesus, procurando errar menos. Por quê? Porque nós temos esse grande objetivo, nós estamos reencarnados para isso, para crescer espiritualmente. Então, nós temos que fazer um esforço de melhorar. E aí a gente vai vigiando as nossas atitudes. E não perdoei essa vez, mas vou perdoar na próxima. E eu fui impaciente, eu tenho que ser mais paciente. Eu não tive compaixão daquela pessoa. Você vai se educando através do conhecimento. Então, o verdugo invisível não vai te atacar se você não der oportunidade. Porque a gente tem que entender o seguinte, todos nós temos inimigos de outras vidas. Uma vez eu vi o Divaldo falando, é impossível não os ter. Porque você está no mundo de provas e expiações. Você vem para resgatar erros de outras vidas, mas você tem os seus inimigos espirituais que vêm te procurar. Mas muitas vezes eles vêm com o propósito de acabar com você, dizer assim, né? Espiritualmente, mas você não dá brecha. Você não dá brecha, porque você está tentando ser melhor e fazendo uma coisa que é primordial para o nosso crescimento espiritual, fazer a caridade. Olhar pelo irmão, como disse Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente se vigia, a gente faz a nossa transformação, pouco a pouco a gente está se amando. E aí, olhando para o próximo, você vai amá-lo. E amar ao próximo é quando você vai amar a Deus. Então, está tudo interligado. Então, como eu disse, vigiai e orai. Então, além de vigiar, você tem que estar em oração, porque você está se conectando com Deus, que vai mandar a espiritualidade bem abençoada, te amparar, te iluminar, te intuir para fazer as coisas melhores. Então, a gente tem que estar sempre em alerta. E assim, dominada a criatura ao pé dos outros, é a personificação da exigência, desmandando-se a cada instante em reclamações descabidas, incapaz de anotar os sofrimentos alheios. É aquelas pessoas que não enxergam o seu próximo. Elas vão ser manipuladas pelo mal, porque abriu a porta, não vigiou. E, além disso, ela vai, com um mau procedimento, sem o uso do amor, ela vai ser responsável pelo sofrimento de outras pessoas. Fazendo o quê? Pisando nas dores do próximo, com a dureza do bronze, recebe-lhe as petições com a agressividade do espinheiro, expelindo pragas e maldições. Então, muita gente existe realmente que, além de não fazer o bem, ainda não entendeu a proposta nossa de vida, ela ainda vai fazer o mal. O que eu posso fazer para essas pessoas? Orar por essas pessoas. Eu estou fazendo uma grande caridade. E vocês têm que entender que quando você vê uma situação em que você não pode ajudar, seja monetariamente ou fisicamente, através, né, de suas ações, se você não está incapacitado de fazer isso,
faça uma prece, porque você estará ajudando demais aquela pessoa, porque você está mandando a sua vibração de amor, a vibração dos amigos espirituais, que vão chegar lá e vão fazer toda a diferença. O que a gente está vendo, nossos companheiros, nossos irmãos lá do Sul passando, tenhamos misericórdia, tenhamos aquele sentimento de compaixão. Oremos por eles. O que é a gente tirar uns minutinhos da nossa vida e fazer a oração, pedindo ajuda espiritual para eles? Isso é que nós temos que fazer. Isso é caminhar para ser um trigo, né, gente? E a gente não pode desprezar o joio, pelo contrário, nós temos que ajudá-los de uma forma ou de outra, nem que seja através das orações. Onde surge, pede os primeiros lugares e só lhes negam a face das tarefas que a Previdência organiza, e não se peja de evocar direitos imaginários, condenando sem análise tudo quanto se lhes põe ao discernimento. São as pessoas que são joios, ainda não acordaram. Não vamos criticá-los. Jesus disse, não podeis julgar ninguém. A gente não sabe em que degrau espiritual aquela pessoa está. Não me importa, eu não posso condená-lo, eu não tenho esse direito. Eu posso fazer o que eu já falei, orar para aquelas pessoas, para elas acordarem. Que Deus nos dá a oportunidade desse despertamento a cada reencarnação. A cada reencarnação é um presente que nós estamos tendo para que a gente modifique. O Chico disse bem claro, não posso modificar o passado, mas nem posso fazer nada no futuro, não me pertence. Mas o hoje é o meu presente. Mas se eu transformar esse hoje em uma caminhada melhor, o meu futuro vai ser melhor. Desatendida nos caprichos particulares que se aproxima dos setores de luta, que desconhece e mastiga a maledicência, o gargalho, o sarcasmo, lançando todo o veneno sobre nomes e circunstâncias que demandam respeito. É o joio, é a atitude do joio, né? Em que ele vai ainda tripudiar daquele que está no caminho certo, naquele que está lutando vencer suas dificuldades. Então, não julguemos, oremos. Se alguém formula ponderações, buscando-lhe o ânimo, a sensatez, ele grita, desesperada, contra tudo que não seja adoração a si mesma, na falsa estimativa dos minguados valores que carrega no fardo de ignorância e basófia. São as pessoas que ainda não acordaram. Nós temos que ter piedade delas. Mas não é pena, não. Nós temos que ter compaixão. É porque você vai emitir aquele sentimento, né, de que ela melhore através da oração. E lembrando, se nós estamos a caminho ainda de ser o trigo, aquelas que são joio, nós temos que ter esse olhar de Jesus para essas pessoas. Por isso que é importante a gente estudar, fazer o que estamos fazendo. Estudar o caminho de Jesus para saber como vamos caminhar. Então a pessoa invigilante, infeliz, assim transformada em temível fantasma de incompreensão e de intransigência, enrodilha-se na própria sombra, como a tartaruga na carapaça, e em lastimável isolamento de espírito, não sabe entender ou perdoar para ser também perdoada. E entendida, enquistando-se na inconformação, que se lhe amplia no pensamento e na atitude, na palavra e nos atos, tiranizando-lhe a vida com uma enfermidade letal que se agiganta no corpo pela multiplicação indiscriminada de perigosos vacilos. Então é isso aí. As pessoas que estão ainda no caminho, não é o caminho traçado por Jesus, terão todas elas essas atitudes. E nós temos que procurar ser o trigo, olhá-las com compaixão, orar e não julgá-las. Não cabe a nós, né? Atingindo esse estado da alma, não adota outro rumo que não seja da crueldade, com que muitas vezes se arroja ao despenhadeiro da delinquência, associando-se a todos aqueles que se lhe afinam com as vibrações deprimentes, em largas simbioses de desumanidade. Isso aí. Então, repito, para essas pessoas não julguemos, oremos,
e tenhamos vibração de amor para que elas se modifiquem, aproveitem a reencarnação. Irmãos, vestindo o coração na túnica da humildade que tudo compreende e a todos serve, sem cogitar de si mesmo, porque esse estranho carrasco que nos alenta o egoísmo em toda parte chama-se orgulho. E é isso, nós temos que ser humildes. E Jesus está aí nos ensinando o caminho. Isso, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A compaixão indispensável. A busca pelo bem-estar é inerente à natureza humana. O desejo do homem de livrar-se do sofrimento propiciou notáveis descobertas em todos os setores do conhecimento. Analgésicos e anestésicos podem ser citados como conquistas humanas na procura do bem-estar. Ar-condicionado, colchões ortopédicos e mesmo a água encanada também compõem o conjunto de invenções destinadas a tornar a vida confortável. Na busca de bem-estar e tranquilidade, um dia o homem voltará sua atenção para os problemas morais que a sociedade enfrenta. Então compreenderá que o egoísmo é a causa de todas as desgraças sociais. É a matriz de todos os vícios. Quando for combatido, todos os seus desdobramentos, como vaidade, ganância, maledicência e corrupção, perderão a força. A compreensão das lições do Mestre de Nazaré são um poderoso elemento de combate ao egoísmo. Elas deixam claro que todo vício gera dor e que a lei de causa e efeito rege a vida. Todo mal feito ao semelhante é uma semeadura de dor no próprio caminho. Quem quer ser feliz deve tratar o próximo com o respeito e generosidade com que desejaria ser tratado. A vinculação da própria felicidade à felicidade que proporcionamos torna evidente o quanto é tolo ser egoísta. Ao buscar atender nosso interesse em prejuízo ao do próximo, apenas nos candidatamos a vivenciar grandes dores. Ao nos conscientizarmos da lei de causa e efeito, outros serão nossos valores e prioridades. Entretanto, é preciso reconhecer que nem sempre é fácil colocar em prática as novas ideias. É possível que tenhamos nos conscientizado de que a justiça divina é infalível. Porém, ainda vacilamos em nossa caminhada. Por vezes, cometemos leviandades em prejuízo do próximo. Uma boa tática de renovação moral é deixar de apenas pensar e começar a sentir. Raciocinar é necessário, mas amar é imprescindível. O melhor caminho para o genuíno amor fraterno é a compaixão. Compaixão é a tristeza que sentimos com a infelicidade alheia. Também é o desejo de libertarmos o próximo do sofrimento. Para desenvolver esse nobre sentimento, deixemos de fugir ao espetáculo das misérias humanas. A título de preservar a nossa paz, não cultivemos a indiferença. Deixemos que nosso coração se enterneça com a dor alheia. A compaixão nos impedirá de seguirmos despreocupados em meio à tragédia que devasta a vida do outro. Ela possui um certo encanto melancólico, pois nasce ao lado da dor e da desolação. Contudo, constitui a mais eficiente forma de cura das ilusões e paixões humanas. A compaixão desperta as fibras mais íntimas da alma e a prepara para as experiências sublimes do devotamento e da caridade. Não temamos sofrer ao nos tornarmos compassivos. Ao avançarmos nesse caminho, logo nos veremos abraçando o ideal de aliviar a dor do semelhante e começaremos a agir. Então, a tristeza inicial se converterá no júbilo de quem amorosamente socorre e ampara os desprotegidos do mundo. A alegria de ser útil e bondoso iluminará nossa vida e nos acompanhará pela eternidade. Pensemos nisso.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, qual é a melhor religião? A verdadeira religião é a do coração puro, que produziu uma religião pura, uma religião limpa. Não mascare a fé, nem acompanhe as coisas materiais. Deus é todo o Espírito. Ponha o amor em ação. Não paralise as forças do seu coração, siga confiante na vida. Ouça a voz de Deus no íntimo de seu ser. Acredite numa vida melhor. Esta é a verdadeira religião, na qual você faz do seu coração o maior e mais belo templo do universo. Portanto, meus queridos irmãos, a melhor religião, a maior religião é a religião do amor, aquela que está incutida no nosso íntimo, no nosso coração. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Muita paz a todos. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos aqui por poder participar desse banquete, né, que é o caminho traçado por Jesus, que nos dá o norte para que a gente consiga aproveitar a nossa reencarnação, fazendo a nossa reforma íntima. Então, uma boa noite para todos, que Jesus abençoe todos nós e até o próximo programa. É isso aí, Isa. Uma boa noite para você. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos, próximo programa. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.